O Assassino da Lua das Flores, aqui em minhas mãos, em formato para Kindle, é um livro do autor americano David Grann, com tradução direta para o português pelo Donaldson, e eu vou errar o sobrenome dele, porque eu acho que é Garchagen. Desculpa se estiver assistindo e perceber que eu errei teu sobrenome, tá? Então o livro conta com 320 páginas, das quais pelo menos uns 15% ali no final são agradecimentos e referenciais bibliográficos utilizados pelo autor para a elaboração do cenário geral, mas também minucioso deste livro. Aqui, mais uma vez, em versão nacional pela editora Companhia das Letras. O livro nos apresenta uma história real que acompanha a saga de um povo indígena, o povo Osage, que é uma das etnias indígenas que povoavam as terras da América do Norte. Este povo em particular se tornaram bastante famosos porque eles se tornaram milionários devido às reservas, às grandes reservas de petróleo que foram encontradas em suas terras, em uma intrigante história que envolve reviravoltas históricas, disputas por terra, ganância e uma série de outros crimes. E falando um pouco sobre a história em si, nela nós descobrimos que este povo, assim como os outros povos indígenas mundo afora, foram manipulados e acabaram perdendo as suas terras originais. O livro conta um pouco sobre o passado dos Osages, conta que após uma série de disputas, mas também motivados pelo fim dos rebanhos dos bisões que habitavam, que povoavam as suas terras originais, esse povo indígena, os Osages, eles acabaram firmando acordos com o governo dos Estados Unidos e venderam seus territórios originais para comprar um outro local, obviamente dentro das condições financeiras permitidas por aquele acordo. E neste ponto, duas coisas muito interessantes são citadas na história. Primeiro, que o fim dos rebanhos de bisões representa, na verdade, o impacto promovido pela caça predatória do homem branco naquele território, naquele terreno novo, sobre todo um ecossistema, uma vez que a caça que já era praticada historicamente pelo povo Osage acontecia de forma sustentável há mais de 4.000 anos. E a caça realizada pelo homem branco naquela região acaba acontecendo de forma predatória e isso acaba contribuindo para a escassez, praticamente devastando todos os rebanhos de bisões que habitavam naquela região e cuja caça fazia parte da cultura do povo indígena e a carne era um dos principais suplementos alimentares daquela população também. Então, se você tira daquele povo as suas fontes de alimento, consequentemente você acaba contribuindo para uma espécie de extinção da população indígena também. E um segundo ponto é que em uma irônica reviravolta, praticamente expulsos de suas terras originárias e levados a habitar uma região pedregosa e economicamente menos interessante, ou mais desinteressante, melhor falando, o povo que se encontrava em condições de miséria, aquele povo indígena, descobre a existência do petróleo e passa a se tornar então uma das comunidades mais ricas do mundo inteiro naquela época, revelando também um aspecto interessante que é a diferença da relação entre o homem e as riquezas minerais no seu terreno, na sua terra, em relação a alguns países. Por exemplo, aqui no Brasil, toda e qualquer riqueza mineral pertence à nação. Então, mesmo que o terreno seja seu, o território, a fazenda, enfim, seja seu e venha a ser descoberta ali alguma riqueza mineral, aquilo não lhe pertence, tá? Pertence à nação, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, Toda e qualquer riqueza mineral descoberta naquele período no seu terreno pertencia a si, E aí você era o responsável também pela exploração. Nos Estados Unidos dos anos de 1920, as pessoas com maior renda per capita seguramente pertenciam àquele povo indígena, o povo Osage, que habitava em Oklahoma. E claro que tanta riqueza acabaram atraindo diversos olhares maliciosos, maldosos mesmo, sobre aquele povo. O livro é dividido em 3 partes principais, que por sua vez se dividem em capítulos menores, e cada uma das partes segue apresentando a história. Ora focando mais em apresentar o cenário e alguns personagens que são importantes para o entendimento da narrativa, e em outros momentos focando principalmente na história da personagem principal, da Molly Buchenhart, cuja família sofrera com as perseguições e conspirações que visavam roubar a sua fortuna. O autor nos entrega um livro com um romance investigativo do tipo true crime,
que a propósito é um tipo de história que se encontra bastante na moda e que costuma fazer bastante sucesso. Um elemento que eu poderia falar que o destaca em relação a muitos outros títulos do mesmo gênero são a grandeza da sua história, a grandeza da história contida aqui, as suas intrigantes reviravoltas investigativas, mas em minha opinião, principalmente a sensibilidade do autor, a sua sensibilidade descritiva, na verdade, em especial quando ele se coloca a narrar as minúcias da vida daquelas pessoas. Eu pude sentir, eu sentia um carinho todo especial nas descrições e mesmo uma espécie de cuidado, um zelo para tentar retratar de forma mais fiel a vida daquelas pessoas. Existem alguns dramas muito particulares do processo de amadurecimento daquelas pessoas, mais precisamente da Molly, que ele chega a ser bastante poético, sabe? Ao relatar como foi a sua transição da infância para a adolescência, juventude, a sua transição da saída da casa dos pais para a escola, para o internato, para poder estudar. Então o olhar da criança é descrito, as paisagens são descritas, e tudo isso revela um carinho muito especial do autor por todo aquele povo. Bom, eu não teria como falar do livro sem ao menos revelar um pouco da sua história. Claro que num esforço de manter o seu cenário, o seu cerne, coberto pelo mistério que apenas a leitura poderia revelar, ou melhor, deveria revelar. E para mim um ponto fundamental do seu entendimento é saber que diante de tanta riqueza, da riqueza nova dos Osages, daquele povo indígena, uma série de assassinatos misteriosos começa a ocorrer. São assassinatos envolvendo os Osages e que isso chama a atenção de um birô investigativo recém-criado nos Estados Unidos, que é o que nós conhecemos como FBI. Esta é uma das primeiras grandes investigações do FBI e acaba por expor uma das conspirações mais assombrosas de toda a história dos Estados Unidos. Por fim, como você também já deve saber a esta altura do campeonato, este livro foi usado como inspiração para o roteiro do filme do Martin Scorsese, que deve ter estreado, aliás, que estreou agora em outubro. Eu já estou gravando esse vídeo em meados de outubro, mais ou menos. Estreou nos cinemas e talvez já também na plataforma da Apple TV Plus, se não já deve estar para estrear por lá também. É um filme com mais de 3 horas de duração, é Martin Scorsese sendo Scorsese, e que conta com figuras conhecidas e consagradas do cinema, como o Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser, Jesse Plemons, e eu lembro também da Lily Gladstone, se eu não me engano. Sim. O trailer do filme é resfolegante, pode ser visto aqui mesmo no YouTube. E bom, num outro momento, quando eu conseguir assistir ao filme, eu retorno com um tema aqui no canal, com as minhas impressões sobre esta outra plataforma e a sua abordagem, que certamente serão diferentes da que é apresentada aqui no livro, Aqui o livro ele retrata mais um processo, um trabalho investigativo, jornalístico. É interessante porque ele resgata uma história que é importante. Eu acho que analisar os nossos erros históricos, os erros do passado, possui um papel interessante de você revisar os seus atos no presente, no sentido de que você evite cometer os mesmos erros, as mesmas injustiças. E isso fica muito claro nessa história. É um povo que foi bastante perseguido, praticamente dizimado na época, que teve muitos dos seus direitos usurpados. É interessante perceber como a vida tem, como o povo diz, o mundo é muito pequeno e dá voltas muito rápidas. Então um povo que foi literalmente colocado à margem da existência, num terreno completamente pedregoso, infértil, desinteressante. Mas ali naquele terreno pedregoso encontra a maior das riquezas, e isso faz com que eles deem a volta por cima, e se tornem economicamente muito interessantes para o resto da população, não só daquela região, mas do mundo inteiro. É interessante também a forma como essas pessoas, mesmo bastante ricas, tiveram os seus direitos cerceados, uma vez que foi declarado à época que eles não possuíam condições psicológicas e culturais de administrar tanta riqueza, e por isso eram nomeados tutores para aquelas pessoas, e os tutores os tratavam de forma bastante irresponsável e injusta também,
usurpando, roubando mais uma vez o dinheiro daquelas pessoas, fazendo com que elas não tivessem acesso às suas próprias riquezas. Então, era um povo muito rico e ao mesmo tempo muito pobre porque não tinha acesso às suas riquezas. Enfim, o livro ele é uma experiência com a vida real e é bastante rico, gostei bastante e fica a dica para que vocês possam também aproveitá-lo e assim também partirem para aproveitar a experiência no cinema também. E é isso, pessoal, nos vemos muito em breve, fiquem todos bem, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, deixem aqui nos comentários o que vocês pensaram sobre o nosso vídeo, como foi a experiência de vocês com o livro. No outro vídeo, como eu falei agora há pouco, eu retorno falando sobre o filme também, que eu ainda não assisti. Fiquem bem, tchau!